Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. De que você gosta mais? De ler Tiago ou de ler Paulo? Há pessoas que gostam de Paulo, preferem Paulo, porque Paulo, o maior apóstolo de todo o cristianismo, define bem a fé e não despreza as obras, enriquece a fé com as obras. Mas outros gostam mais de Tiago e manipulam Tiago como se Tiago defendesse uma fé baseada em obras, como se Tiago, um apóstolo cristão, estivesse contradizendo Paulo e dizendo que a verdadeira religião é fazer boas obras, a verdadeira religião é dar assistência aos órfãos e às viúvas. Um conceito errado, uma comparação errada, porque não há contradição entre Paulo e Tiago. Não há contradição entre fé e obras. A isso nós chamamos de antinomia, ou também antinomismo, que significa quando você tem dois textos que parecem, no caso, confrontar-se, parecem contradizer-se, mas, na verdade, eles falam da mesma coisa com ênfase diferente. A isso nós chamamos de antinomismo. O antinomismo surge por diversos motivos. Surge no Antigo Testamento, no Novo Testamento, devido a certas palavras um tanto complexas, arcaicas, devido à ordem cronológica, devido à época em que foi escrita uma determinada coisa. O antinomismo existe. E Paulo não está falando apenas de fé, de obra redentora, e nem Tiago está dizendo que a fé precisa ser confirmada pelas obras. Ele está dizendo que a fé cristã tem que ser manifesta pelas obras. É verdade que Paulo enfatiza muito o conceito de fé, porque muitos não tinham, naquela época, principalmente os judeus e os gentios, o conceito de fé, mas sim o conceito de práticas e também de observâncias. Tiago dá muita ênfase às obras, porque os judeus convertidos ao cristianismo muitas vezes não manifestavam a fé cristã por meio de obras, por meio de amor, por meio de misericórdia, mas eram ainda muito apegados aos cerimoniais, às observâncias, às obediências, às abluções, a aguardar isso, a aguardar aquilo. Então Tiago escreve aos judeus convertidos ao cristianismo que essa fé cristã precisa ser manifesta com obras, e é verdade sim que Tiago dá uma ênfase bastante grande às obras. Obras decorrentes da fé cristã. Não existem dois tipos de fé, uma fé paulina e uma fé de Tiago. Não existem duas salvações, uma pelas obras e outra pela fé. Por favor, não passe constrangimento público e não afirme uma coisa desse tipo absurda. Vamos fazer algumas considerações para que as pessoas entendam o que está escrito em Tiago 1,27. Tiago 1,27 é um antinomismo porque as pessoas, quando leem, interpretam a seu modo
uma coisa que no contexto é bastante clara. Tiago diz que a verdadeira religião pura, a religião imaculada, é manter-se incontaminado desse mundo e dar assistência aos órfãos e às viúvas. Muito bem. E Paulo fala exaustivamente em fé, redenção, sangue remidor, justificação, reconciliação com Deus, etc. Nós temos que dar atenção a dois fatos que ocorrem quando nós lemos e estudamos as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas leem muito e dizem, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Mas se a pessoa não estuda, ela não vai compreender muitas coisas. Vai apenas ler. Quando nós lemos a Bíblia, qualquer texto, 2 conceitos precisam estar presentes em nosso entendimento. Aquilo que está escrito, nós chamamos de grafa. Usamos essa expressão para dizer o que está escrito, o que está impresso, grafa. E o sentido do que está escrito, nós utilizamos a palavra logos. Logos é o espírito verdadeiro, o sentido real, o significado verdadeiro. Então, o que está escrito, grafa, tem um sentido, logos, um sentido ideal, o verdadeiro sentido, porque pode ter mais de um sentido se você ler apenas um versículo. É preciso ler o texto no contexto. É preciso ler o texto no contexto. O que ele quer dizer, não o que você quer entender. Aí é diferente. Porque é muito importante esses 2 conceitos, porque algumas palavras têm mais de um sentido, e sentido completamente diferente. Eu vou dar exemplo de uma palavra em português. Mula. O que é uma mula? Se eu escrever uma frase contendo a palavra mula, você sabe do que eu falo? Não, você não sabe. Porque você não é adivinho. Ué, mas todo mundo sabe que uma mula é um animal quadrúpede, um tipo de cavalo. Você acha. Mas eu estou falando de 3 coisas diferentes. Posso estar falando de uma das 3 coisas diferentes. Mula pode ser um animal, no caso semelhante ao cavalo, pode ser uma enfermidade contagiosa, e mula pode ser também uma expressão muito utilizada em certos lugares para descrever uma pessoa lenta, uma pessoa vagarosa. Então, afinal de contas, o que quer dizer mula? Mula significa aquilo que eu escrevi e que está inserido em um contexto. Se eu estou falando de uma enfermidade, ou de uma pessoa vagarosa, ou de um animal, somente lendo o texto na sua contextualidade é que você vai compreender. Na Bíblia, isso acontece muito, muito, levando a verdadeiras heresias, a interpretações muito erradas. Agora vamos dar um outro exemplo usando uma palavra grega, a palavra teleios. Teleios pode significar envergadura, pode significar perfeição, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pode significar robustez, pode significar envergadura,
compleição. Então, afinal de contas, que palavra é essa que tem mais de um significado? E isso acontece quando nós lemos as Escrituras Sagradas. E quem não tiver esse cuidado, quem não for autodidata ou não tiver o auxílio de uma pessoa que entenda o contexto bíblico, vai se confundir e vai viver anos e anos afirmando coisas que não são verdadeiras. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é manter-se incontaminado e praticar boas obras, no caso aí, assistência às viúvas e aos órfãos. Muito bem. Ele está certo? Está. Então, ele está defendendo a justificação pelas obras? Não. Quando você examina Tiago 1,27, no seu original grego, pela definição de Thayer, ou digamos Strong e outros, você vai ler que no original grego não está presente a palavra religião, porque religião significa reconciliação, refazer os laços entre Deus e os homens. E utiliza-se, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, catalasso ou catalagei, que significa religião no sentido de reconciliação, refazer os atos, refazer o vínculo entre o homem pecador e a perfeição de Deus. Tiago 1,27, no original grego, não usa a palavra reconciliação, não usa a palavra religião. Ele usa a palavra tresqueia. Tresqueia não significa religião, não significa reconciliação. Ela foi traduzida como tal, mas tresqueia significa manifestação exterior de fé, expressão exterior da nossa fé, expressão exterior de qualquer tipo de culto, pode ser mesmo em outra fé ou em outra religião. Mas tresqueia não significa nem religião, nem sequer a religião pura e nem sequer a verdadeira religião. Significa a expressão da fé. Expressão da fé. Então, Tiago 1,27, no seu original, ele quer dizer a expressão da fé cristã, a nossa manifestação pública de fé, a boa expressão da nossa fé cristã se manifesta quando nos mantermos incontaminados das coisas desse mundo e quando nós praticamos amor e misericórdia, dando assistência aos órfãos e às viúvas. Perfeito. Esse é o Logos de Tiago 1,27, embora não seja o Grafa. O Grafa, que está em Tiago 1,27, leva a um enganoso Logos, a um sentido enganoso, de que Tiago está dizendo que a verdadeira reconciliação com Deus é ser bom, misericordioso e, portanto, ser reconciliado pelas obras. Isso não existe, isso é erro grave, grosseiro, é heresia e traz constrangimento a quem defende esse ponto de vista, de que eu prefiro Tiago porque ele é bonzinho e eu não gosto de Paulo porque ele é mais rigoroso. Isso não existe, é o que nós chamamos de antinomia. Não esqueçam
da palavra tresqueia, que é manifestação exterior de fé. E nisso Tiago está perfeito. A nossa fé cristã, para não ser indolente, para não ser uma fé inexpressiva, para não ser uma fé cega ou morta ou lenta, ela tem que ser acompanhada de obras. Sim, todo tipo de obras. Paulo está falando a um grupo de judeus convertidos ao cristianismo. Repito, Tiago está falando a um grupo de judeus convertidos que estavam muito apegados ainda aos cerimoniais judaicos, às observâncias e às obediências, às retidões. Não faças isso, não toques naquilo, lava as tuas mãos, toma banho de ablução, guarda o sábado, desse animal não podes comer a carne, e isso e aquilo. Observâncias e observâncias. Mas a manifestação de obras cristãs estavam sendo omitidas. Então Tiago enfatiza as obras, mas não está em nenhum momento defendendo salvação ou justificação pelas obras. Não esqueça das palavras tresqueia, que é manifestação exterior de fé. Não se esqueça de catalasso e catalaguei, que significa a verdadeira reconciliação, religião, relicare, reconciliação. Como Paulo muito bem descreve esse ato soberano de Jesus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Então não pense que Tiago 1,27 defende uma teologia e Paulo defenda outra teologia. O que há entre os dois é uma ênfase. Paulo enfatiza a definição, o conceito de fé, mas valoriza as obras. E lendo, por exemplo, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e Tito, capítulo 3, você vai constatar na sua Bíblia que ele começa descrevendo muito bem a fé cristã e termina enfatizando as boas obras. Então, Paulo não se contradiz. E Tiago não é melhor nem é pior do que Paulo. Eles ambos são cristãos, falando da mesma e única fé, a fé cristã, só que Tiago adverte a judeus recentemente convertidos a que enriqueçam a fé cristã por intermédio de obras e não se apeguem tanto aos rituais e às observâncias de antes, que eram puramente judaicas e cerimoniais. Então, não existe contradição entre Tiago e Paulo. A isso chama-se antinomia ou antinomismo. Tiago não contradiz Paulo e Paulo não contradiz Tiago. Ambos falam da fé cristã, ambos são apóstolos escolhidos e preparados por Jesus na mesma fé e na mesma doutrina. E na mesma obra, obras decorrentes da verdadeira e única fé. Cada um dando a sua ênfase. Um dá ênfase às obras e outro dá ênfase ao conceito de fé. Que isso ajude você, para que você não fique com nenhum conceito errado, criando, como eu digo sempre, doutrina pessoal, doutrina íntima, e achando que a Bíblia se contradiz quando fala de fé e quando fala de obras. Fé e obras, para ambos, Tiago e Paulo, são duas coisas indissociáveis. Que Deus te abençoe nessa mensagem, em nome de Jesus.